dia a todos. Podemos começar a nossa sessão? Começando a sessão do dia 6 de dezembro de 2016, a 42ª, faltando somente 2 sessões para encerrarmos nosso ano de 2016, das sessões legislativas aqui da nossa Corte de Contas. Gostaria de informar e comunicar a ausência do conselheiro Érico Xavier de Desterro e Silva, que está de férias, sendo substituído pelo... Não, desculpa, e o auditor Alípio também encontra-se de férias. O conselheiro Érico está sendo substituído pelo auditor Mário José Moraes de Costa Filho. Leitura de expediente. Convite do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas para a sessão solene de diplomação do cargo de prefeito e vice-prefeito e vereadores de Manaus, a realizar-se às 15 horas do dia 19. Nós iremos nos fazer presente. Convite da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para audiência pública sobre a alteração do imposto sobre a renda das pessoas físicas, a realizar-se dia 13/12. Agradecemos o convite. Na fase de indicações de propostas, uma solicitação do Ministério Público de Contas, por meio do Procurador-Geral Carlos Alberto, no sentido de que seja concedido sigilo ao processo de número 14.560/2016. Trata de representação interposta pelo Ministério Público de Contas contra diretores da AFEAM. Segundo o procurador, a tramitação do processo tem ocorrido de maneira ordinária, o que poderá causar embaraço à concretização de algumas medidas. Deste modo, conforme o artigo 92, inciso 1º, submetido ao Tribunal Pleno, a deliberação acerca do sigilo. Está em deliberação. Os que deliberam, permaneçam como se encontram. Deliberado. Está facultada a palavra na fase de indicações de propostas. Com a palavra o nosso decano, conselheiro Júlio Cabral. Para retirar de pauta o processo número 10.867, de 2014. É o primeiro da minha pauta. Está retirado de pauta. Obrigado, excelência. Ainda continua facultada a palavra na fase de indicações e propostas. Senhor presidente, dou conhecimento ao Egrégio Tribunal Pleno, nos termos do parágrafo 1º, artigo 1º da Resolução 3 de 2012, que em 30/11/2016, através de decisão monocrática, concedi medida cautelar pleiteada pelo senhor Pedro Augusto Oliveira da Silva, secretário-geral de Controle Externo, nos autos da representação 2549/2016, e dessa forma determinei ao senhor Luiz Magno Praiano Moraes, prefeito municipal de Maraã, que se abstenha de contratar qualquer agente comunitário de saúde classificado e que figure no rol da homologação do resultado final do processo, regido pelo edital número 1 de 2016, bem como, caso as contratações já tenham ocorrido, sejam rescindindo todos os respectivos instrumentos contratuais. Ademais, informo que foi concedido prazo de 15 dias para o prefeito para apresentação de justificativas e documentos ante aos fatos narrados. É só, senhor presidente. Está feita a devida comunicação. Presidente. Com a palavra, o conselheiro Josué. Primeiro, uma honra retornar a casa. Seja bem-vindo, prezado conselheiro. Um abraço e um bom dia a todos presentes, em particular, nobres conselheiros, ilustre procurador, nobre auditor Mário Filho, servidores do tribunal. Em primeiro lugar, presidente, é com muita alegria que registro que o nosso servidor, Joselito Dutra Lindoso, diretor executivo da Escola de Contas, foi aclamado vice-presidente da Associação Brasileira das Escolas Legislativas de Contas, ofício que passo à mão de Vossa Excelência para as devidas anotações funcionais. Senhor presidente, no mais eu quero pedir ao Pleno
que, no retorno das contas do prefeito e do pleno, nós possamos, em 2 minutos, distribuir o livro. Era até para ter uma solenidade, produção científica dos servidores da Casa, bancado por vários órgãos, no qual o tribunal só tem a contribuição intelectual, nenhuma financeira e nenhuma despesa, da professora Maria Rosa Suzana Batista Farias, uma coletânea da produção científica dos servidores do Tribunal de Contas do Estado, que faremos a entrega às Vossas Excelências entre o intervalo da conta do prefeito e a nossa ordinária do dia 13. Espero que Vossa Excelência me permita trazer o livro para lançamento, porque dia 13 o nosso calendário já está completo. Temos 2 sessões de obrigação e uma reunião de confraternização. Da minha parte, Excelência, não há nenhum problema. Senhor presidente, ainda acerca do assunto que Sua Excelência, o conselheiro Josué Filho, vem trazer, eu quero parabenizar pela iniciativa da professora Rosa Suzana, mas também quero me congratular com o eminente servidor Tito Lindoso pelo feito que nós deveríamos entender como um feito grandioso. A Associação Brasileira das Escolas de Contas do Legislativo e dos Tribunais de Contas, que tem como presidente o Floren Madruga, o senhor Floren Madruga, doutor Floren Madruga, que também é diretor geral do Senado, da gráfica do Senado, melhor dizendo, que se prontificou muitas das vezes a ajudar o Tribunal de Contas, inclusive a confecção das cartilhas do projeto Ecocidadão, que trata de educação ambiental, que, aliás, hoje é motivo de discussão na Entossai e será objeto de um congresso, 4º Congresso Internacional da CLPL, da Comissão dos Países de Língua Portuguesa. E eu queria destacar exatamente, o Tito começou esse trabalho na Escola de Contas, foi diretor-geral ainda na minha gestão, e eu conheço de perto o que o Tito vem fazendo para aproximar o tribunal da associação e dar um destaque, a nível nacional a essa Corte de Contas. Portanto, é de extrema importância, valia para todos nós, ter o Tito como vice-presidente lá dessa importante entidade que congrega as escolas de conta do Legislativo e dos Tribunais de Contas. Quero registrar e desejar, dar os parabéns ao Tito Lindoso. E queria também aproveitar e propor ao Tribunal Pleno um voto de congratulações pela passagem hoje do aniversário do senador Eduardo Braga, que foi governador do Estado e que hoje completa mais um ano de vida. Eu gostaria de tomar essa iniciativa para fazer o registro e que fosse comunicado o nobre senador. Peço a palavra. Continua facultada a palavra. Conselheiro Júlio Cabral. Excelência, só para acompanhar tanto o conselheiro Josué e o conselheiro Júlio Pinheiro, nas parabenizações ao nosso funcionário Tito Lindoso, que ele continue assim, com esse trabalho que você faz aqui, que é reconhecido por todos, Tito. Parabéns a você. Continua facultada a palavra. Presidente, Conselheiro Mário Filho. a minha adesão às parabenizações ao servidor Tito Lindoso pelo trabalho realizado e também pelo aniversário do senador Eduardo Braga. Presidente, quero me Conselheiro Mário de Mello. associar as palavras do nobre conselheiro Josué e Júlio Pinheiro. E, em tempo, gostaria também de me congratular com mais uma data de primavera do ex-governador, o senador Eduardo Braga. Presidente, Conselheiro Josué Filho. profundamente agradecido pela lembrança do aniversário do ilustre senador e ex-governador, nosso amigo particular, que me irmano com um abraço ex-corte do coração. Também me associo às parabenizações, inclusive também do senador Eduardo Braga.
Eu gostaria de me associar às manifestações do conselheiro Josué, de todo o colegiado, com relação à ocupação do espaço do funcionário desta casa, nosso prezado amigo José Tito Dutra Lindoso, que irá acompanhar e compor a diretoria ao lado do Florian Augusto Madruga. Para nós é uma honra muito grande e competência o Tito tem de sobra para representar o Estado do Amazonas em tão nobre função. Tenho certeza que irá acrescentar em muito, a nível nacional, as suas ideias, a sua competência, a sua dedicação, como tudo que o amigo Tito faz ao longo da vida. Gostaria de parabenizar, tive a oportunidade de cedo conversar com o senador Eduardo Braga pelo telefone, desejar saúde, paz, e que venha cada vez mais a realização de todos os seus sonhos ao amigo que completa mais um natalício na data de hoje. Peço que façamos uma moção por escrito e submeto à aprovação do colegiado. Passamos à distribuição de feitos. Conselheiro Júlio Cabral, lote 3. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 7. Conselheiro Érico, lote 1. Conselheiro Josué, lote 4. Lote 5. Conselheiro Mário de Mello. Lote 2. Conselheiro Mário Filho. 8. Auditor Alípio Reis Firmo Filho. 6. Eu irei inverter a pauta por solicitação do meu prezado amigo e decano desta corte, conselheiro Júlio Cabral, que terá que se ausentar em seguida. Eu começarei pelos ordinários, pela pauta do conselheiro Júlio Cabral, que não possui, conselheiro, nenhum processo com observação do colegiado. Vossa pauta está aprovada por unanimidade, sem nenhuma manifestação do colegiado. Então, Vossa Excelência está com a pauta aprovada por unanimidade por todo o colegiado, Excelência. Muito obrigado pela sua atenção, presidente. Retornamos agora à pauta dos adiados. Pauta do eminente conselheiro Júlio Assis Correia Pinheiro, no processo de número 1535, de 2014, prestação de contas anuais do senhor Bernardo Cláudio de Albuquerque, Bernardino, diretor-presidente da Fundação de Vigilância Sanitária. O voto do eminente conselheiro é julgar irregular com aplicação de multa no valor de R$ 8.768, além de recomendações à origem. Há um voto vista do eminente conselheiro Mário Manuel Coelho de Mello, julgar regular com ressalvas, e da quitação ao senhor Bernardino Cláudio de Albuquerque, além de recomendações à origem. A divergência, senhores, é da regularidade ou da irregularidade. Então, eu submeto ao colegiado a discussão, ao relator e ao eminente revisor. Presidente, Pois não, Excelência. o voto está mantido e eu deixo aí as apreciações do voto vista. Numa preliminar, propor uma conciliação. Pois não, conselheiro Creio Josué. que cabe razão a ambos, mas o mear é necessário. Queria fazer um apelo ao nobre relator que acolhesse parcialmente o voto visto do conselheiro Mário de Mello, aplicando-lhe uma pequena multa e o conceito para regular, com as devidas ressalvas, e uma multa simbólica até porque o que cabe no bolso desse cidadão, que é um homem humilde, de R$ 2.000. É preliminar que proponho ao eminente relator. Senhor presidente, eu Com a palavra, relator. Sem nenhum problema, acataria a manifestação do eminente conselheiro Josué.
Só que há uma dificuldade. No voto que foi colocado à disposição, há a menção de infração, grave infração à norma. Portanto, teria que se tirar, e a justificativa eu gostaria de ouvir o relator, o voto vista. É concurso público. Não é só, tem várias irregularidades. Eu, obviamente, posso acatar a ponderação, mas com relação ao concurso público e em relação às outras mencionadas, as outras possíveis irregularidades mencionadas. Mas eu gostaria de ouvir também o eminente... Com a palavra, o eminente conselheiro O Mário eminente Manuel conselheiro Coelho de Mário. Mello. Senhor presidente, trata dos autos de prestação de contas anuais da Fundação de Vigilância Sanitária em Saúde do Estado do Amazonas, referente ao exercício 2014, de responsabilidade do senhor Bernardino Cláudio Albuquerque, de relatoria do nobre conselheiro Júlio Pinheiro. O voto vista, por mim, exorado, pode ser acessado por meio do sistema de julgamento SPED. Nele foram pontuados os itens que ensejaram o voto pela irregularidade das contas e aplicação de multa ao gestor, que respeitosamente divido. Vejamos. Quanto à restrição relativa à apreciação das admissões de pessoal, entendo que é matéria de competência das câmaras desta Corte, sendo pertinente apenas fazer recomendações à origem. Quanto à compra de veículo tipo picape, entendo que não cabe questionamento acerca da escolha da administração, tendo em vista que os veículos foram adquiridos para instalação de equipamento a ser acoplado neles, com a finalidade de aplicar inseticida para o combate do mosquito de dengue. Portanto, a compra foi adequada à capacidade técnica exigida para atender às necessidades específicas. Quanto à ausência do relatório e certificado de auditoria, entendo que não é cabível penalizar o gestor, tendo em vista que a emissão de tais documentos é de responsabilidade da Controladoria Geral do Estado. Quanto à omissão no registro contábeis de débitos não tomados pelos bancos, o gestor regularizou, embora tendo ocorrido exercícios diversos de sugestão. Quanto aos valores registrados separadamente em bancos contra movimentos e bancos contra aplicação, considero tal falha como de cunho formal, pois, como bem esclarece a defesa, a não segregação não gerou prejuízo ao controle contábil, já que todas as receitas e despesas foram lançadas em período que se referem. Quanto à exigência de despacho da adjudicação nos programas presenciais, no número 40/2014, não é razoável aplicar penalidade ao gestor, considerando que o sistema de registro de preços não há adjudicação de objeto a licitar ao vencedor, sendo o resultado da licitação homologada e assinada na ata de registro de preços, não conferindo ao vencedor expectativa de direito, visto que uma das peculiaridades desse processo é a não obrigatoriedade da contratação. Quanto às pesquisas de preço para os pregões eletrônicos, 480/2014 e número 2024/2013, terem sido realizadas em data posterior à solicitação de serviços analisados, os documentos apresentados pelo gestor, as folhas 573/583 e 623/684, verifiquei que houve um equívoco por parte da unidade técnica na elaboração dos questionamentos, tendo em vista que tais pesquisas ocorreram em data anterior à autorização para o início de licitação. Quanto à permanência do acúmulo de cargos de servidora, compulsando os autos das prestações de contas anuais do exercício 2013, processo 1574/2014, constatei que essa mesma restrição já foi apreciada por essa Corte, sendo considerada sanada pela unidade técnica, após o gestor apresentar justificativas e documentos, conforme se verifica nas folhas 49/50, do relatório conclusivo, número 11/2015. E do mesmo modo, o relator daquelas contas, conselheiro ali Jorge da Costa Júnior, preferiu seu voto acolhido à unanimidade pelo colegiado, consoante teor do acórdão número 1091/2015. Quanto à restrição relacionada à permanência do acúmulo de cargo de outro servidor, entendo que sanada, em razão do serviço ter pedido
exoneração no dia 15/7/2015 e a publicação do ato ocorrido no Diário Oficial do dia 17/7/2015, página 3 do Poder Executivo. Quanto à justificativa para a utilização de recurso de adiantamentos, verifiquei que a matéria não foi inserida em notificação, número 61/2015. Portanto, é estranha a análise de contas em exame. Observei que as justificativas do responsável pelas contas são plausíveis, esclarecendo devidamente os questionamentos levantados pela unidade técnica. Ademais, não foi apontada a ocorrência de dano ao erário, de modo que não vejo motivo para penalizar o gestor aplicando multa, tampouco julgar irregular as contas em exame. Dessa maneira, desvijo respeitosamente do voto do relator, do Ministério Público de Contas e da unidade técnica. Emito meu voto vista no sentido de que esse colegiado julgue regular, com ressalvas e prestação de contas anuais da Fundação e Vigilância Sanitária do Estado do Amazonas. Senhor presidente, esse é o meu voto, mas eu quero entender e aceitar a sugestão do nobre conselheiro Josué. A mediação. A acho de mediação, bom tom. eu entro nesse contexto, me adequando a essa fala do nobre conselheiro. Eu imaginei que Vossa Excelência não ia apreciar, mas já que Vossa Excelência apreciou a ponderação do eminente conselheiro Josué, e com relação, uma das coisas que eu tenho mais defendido aqui, houve dano ao erário, não houve dano ao erário. Há alguns questionamentos aqui, nesses autos, que merecem uma reflexão, sim. Tanto que não houve alcance. Se não houve alcance, não houve dano ao erário. Sim. E eu vou acatar a ponderação do eminente conselheiro Josué para acolher a propositura de Sua Excelência. Salomonicamente. Presidente, eu gostaria de ter a palavra. Com a palavra, o nosso representante do Ministério Público, procurador Carlos Alberto. Sem prejuízo da conciliação Salomônica. do relator, né, com o conselheiro Mário Melo, que pediu vistas, os autos, e veio com voto divergente, há uma questão de natureza grave que eu gostaria, ao fim, de me manifestar, ao menos por uma ressalva, se não por uma recomendação. O Estado do Amazonas está passando por uma situação, eu falo o Estado, a máquina estadual, por uma situação muito constrangedora no que diz respeito a pessoal. Há milhares mesmo, se nós contabilizarmos o que há na saúde, na segurança, muita gente, né? E na própria Fundação de Vigilância e Saúde, nós temos aí, talvez, umas 40 mil pessoas em situação irregular. Mais de 20 mil só na saúde. Então, a Fundação de Vigilância e Saúde está inserida gravemente nessa situação, conselheiro Júlio Pinheiro, né? Por falta de concurso público. Por falta de concurso público, que o senhor bem toca aí no seu voto. Tá? Inclusive, ameaçado esse senhor gestor, Francilino, não, qual é o nome dele? Bernardino, de prisão. Há um pedido de prisão feito pela Defensoria Pública contra esse gestor, né, relativo à organização de pessoal. Então, eu faço o pleito ao tribunal que faça uma ressalva, ou, no mínimo, uma recomendação, para que ele regularize a situação dos servidores da Fundação de Vigilância e Saúde para através de concurso. Senhor presidente, só... Inserido no meu voto essa recomendação, essa observação. Eu não no deixei... 3.1. se transforma em ressalva. Está inserido no voto. Eu não deixei de observar esse fato, e eu havia, obviamente, me debruçado sobre e foi aqui exposto para todos, por isso que eu pedi que fosse exposto, para não ficar naquela de, olha, eu mantenho meu voto e pura e simplesmente sem que haja uma argumentação que justifique a manutenção ou a ponderação que foi feita, ou o acatamento da ponderação que foi feita. Mas nós já tivemos situações aqui realmente muito similares. Secretaria Municipal de Administração, de Educação, e o tribunal relevou em muitas vezes.
Eu, a princípio, e atendendo à ponderação exatamente, porque a análise de dano ao erário talvez seja o critério principal para uma irregularidade. E nós abrimos exceções. E eu acho que a ressalva é importante, e não mais a recomendação, como sugere o eminente relator, para que nós possamos, em situações vindouras, até porque nós fizemos isso com a Secretaria de Administração do município, com a Secretaria de Saúde do município, para que se adequassem e não demos chance a outras entidades para que pudessem fazer essa adequação que está sendo feita agora com a Fundação de Vigilância Sanitária. E louvo exatamente a iniciativa de Sua Excelência, o conselheiro Mário, pela inserção da ressalva, e exatamente por conta de que não houve dano ao erário, eu acatei a ponderação de Vossa Excelência. Senhor presidente, pelo que eu sinto, a preliminar, Venceu e entendo eu que está pacificado. sim, com ressalvas e recomendações e aplicação de uma multa. Mas permita-me só uma lembrança ao eminente procurador, Pois não, excelência. já que Sua Excelência não é só o proponente, como trabalhamos em parceria para a chamada, as últimas chamadas ocorridas na área de saúde. Àquela altura, o número era 14 mil. Hoje, graças a Deus, na área da saúde já é menor do que 10. Todos os concursados do concurso não presente, do anterior, foram esgotados. E já 2 levas de cerca de 1.200 e 1.300 foi levada. Ocorre, eminente procurador, que Vossa Excelência sabe que não é só uma questão de boa vontade do Estado em chamar, é de desmontar de uma vez, até pela escassez de recursos, e quem será responsabilizado pela substituição dos contratos temporais. Porque Vossa Excelência sabe onde vai parar isso, né? Lá no trabalho, encargos ao Estado. Mas doutor Carlos Alberto é proponente, junto comigo, dessa aperto que foi dado com a presença inúmeras vezes do secretário. Correto, eminente? Pleno acordo, excelência. Então, passamos, depois da mediação e harmonia do voto, entendo eu que ficou a multa de R$ 2.000, também proposta, e mediada pelo eminente conselheiro Josué. Passamos ao processo também da pauta do conselheiro Júlio Pinheiro, de número 11.870 de 2015, uma representação interposta pelo Ministério Público de Contas contra a Prefeitura Municipal de Barcelos. Há uma solicitação de vistas do eminente procurador Carlos Alberto, que opina pela procedência da presente representação com aplicação de multa ao representado. O voto do eminente conselheiro Júlio Pinheiro conhece da presente representação para, no mérito, julgar-lhe improcedente. Então, com a palavra, é o eminente relator, conselheiro Júlio Senhor Pinheiro. presidente, realmente tratam-se de uma representação interposta pelo Ministério Público, cujo objetivo era identificar e acompanhar as medidas que seriam adotadas no município para atender o Plano Nacional de Educação, Lei 13.005 de 2014. E houve uma requisição ministerial solicitando informações à Prefeitura e, pela representação, a Prefeitura não respondeu. Nós aqui, e eu sou um dos que mais defendo que o Ministério Público deve, claro que não sou o único, deve, sim, estar sempre vigilante com relação à fiscalização, que é seu papel, fundamentalmente seu papel. Nesse caso específico, há uma situação que excepciona por conta de quê? 2 razões principais. A primeira, que isso refere-se à conta de 2015, e esse plano será averiguado por ocasião das inspeções, quando forem feitas as inspeções pela comissão. O fato do Ministério Público, que aqui o tribunal tem rejeitado, por unanimidade, e, aliás, eu imagino que seja por unanimidade, desde a época do conselheiro Lúcio, quando o conselheiro Lúcio trazia votos nesse sentido, o conselheiro Érico, o conselheiro Iara, de que nós não somos contra as requisições do Ministério Público. O que ficou definido nos votos anteriores, e essas são as 2 razões para a manutenção do voto,
é de que o relator ele fosse comunicado do não atendimento para que ele pudesse tomar as providências, porque cabe ao relator tomar as providências. Nesse caso, para não haver um bis in idem, seria uma espécie de bis in idem, isso, analogicamente falando, claro que não diz respeito à mesma circunstância, correríamos o risco de multar agora, nessa fase, e multar depois na prestação de contas, ou ser prejudicado a multa na prestação de contas com relação a esse fato específico, que eu considero que deve ser, sim, visto pelo tribunal diante da solicitação do fiscal da lei de informações importantes. Mas, pelos dois motivos, o fato de que isso ainda vai ser apreciado na prestação de contas, sem prejuízo, obviamente, daquilo que requisitou o Ministério Público, da propositura do Ministério Público para aplicação de multa, e que essa multa ainda vai ser aplicada, por essas duas razões, eu vou manter, com as devidas vênias, sempre achando que nós podemos mudar o procedimento. Eu sou um dos que sou favorável à discussão de que o Ministério Público possa, sim, e pode fazê-lo. Não é que não possa fazê-lo, mas o que ficou definido em votos anteriores, em decisões anteriores desse tribunal, ainda da época do conselheiro Lúcio Albuquerque, lembro bem, é que ao relator caberia, diante da manifestação de uma negativa de resposta ao Ministério Público, determinar que fosse, por despacho interlocutório, dada uma multa a esse gestor. Com base nisso, mas aberto à discussão, para que nós possamos rever, porque a posição do Tribunal Pleno sempre foi essa, é que eu mantenho a posição do voto e, obviamente, os eminentes conselheiros haverão de manifestar e apreciar acerca do que aqui expomos. Com a palavra, o procurador Carlos Alberto. Ouvido, obviamente, o Ministério Público. Questão de ordem, presidente. Pela ordem Nesse do voto conselheiro do Josué. eminente relator, a conselheira Iara havia sinalizado um pedido de vista. Não apresentou o voto vista, não? Presidente, eu Vossa entendo Excelência que tem alguma manifestação em sessão? é isso que eu ia perguntar, senhor presidente, porque esse voto estava já pacificado, né? Mas é uma honra ouvir o doutor procurador-geral. Obrigado. Mas não há voto de divergência ao Obrigado. relator. Conselheiro Júlio Pinheiro, Com a palavra, o procurador. presidente, a questão aí é uma questão principiológica, né? A lei orgânica do tribunal, que nesse ponto ela se irmana com a lei orgânica do Ministério Público, né, da lei nacional, ela diz que ninguém pode negar documentos ou informações ao Ministério Público, né? Veja só, se o Ministério Público pede informações de um prefeito ou de uma outra autoridade e ele simplesmente faz ouvidos moucos, faz ouvido de mercador, sabe? Não dá satisfação alguma, né? Isso é extremamente grave. Eu vou contar para vocês um fato. Eu estava uma vez para conversar com um governador do Amazonas, na antessala, e entrou um prefeito, né? Eu sabia quem ele era, ele não sabia o que eu fazia, eu era procurador-geral então. E ele estava procurando lugar para se abrigar e conversar com o pessoal que andava junto com ele. Ele falou: ei, rapaz, sai daí. Sabe, né? E eu olhei, vi se tinha alguém atrás de mim, era comigo mesmo que ele estava falando. Veja só, então, veja só a falta de respeito, né? Então, é essa falta de respeito que eu tenho que defender aqui, para que não ocorra. Se nós pedimos informações e o Tribunal de Contas ampara que os prefeitos não nos deem informações, sabe? Então, nós ficamos bem mutilados. Só queria deixar isso. Bom, mas eu quero deixar bem claro que não se trata de amparar que não dê informações. Obviamente, para que não hajam duas penalidades, nós apenarmos agora e apenarmos de novo, porque não poderia, pelo mesmo motivo, apenar lá na apreciação das contas, que vai acontecer, fatalmente vai acontecer. É exatamente o momento. Nesse caso específico, a explicação, e veja bem, eu sou favorável que nós possamos, sim, punir, mas nesse caso específico, vai haver o acompanhamento ordinário, é um acompanhamento ordinário do Plano Nacional, do Plano de Educação, vai haver um acompanhamento ordinário por parte da comissão.
Então, vou emprestar o espírito do conselheiro Josué e fazer uma proposta, conselheiro. Eu acho que Vossa favor. Excelência... É que o senhor aplique a multa, mas peça para juntar isso aos autos. Ele está pedindo. Não, mas Tá não está aqui, aplicando multa alguma. Relator. Não. A representação... O é Ou que então, pensamento dê a desses representação autos. por Tá sendo procedente e arquivada. peça para juntar as contas. Não, mas isso vai ser... Já vou pedir que a representação seja juntada às Mas contas. peça Era que dê procedente. Era porque- esse, era Já esse Seu multado. voto está Peça, dizendo peça, isso, já multado. Isso já está aqui, que seja pensado as contas para que seja Está pensado. conciliado. Mas já multado. Hein? Mas já Não, multado. aí a questão da multa em si, não há nenhum problema multar agora ou multar depois. Então, para dar para dizer que a representação, para acatar a representação do Ministério Público, teria que multar. Não acatando, o arquivamento se dá porque a multa ocorrerá certamente por ocasião do julgamento das contas. É só por isso, uma fase que estaria sendo adiantada de uma coisa que ainda vai ser averiguado o plano Então, conselheiro, pela não comissão. dê pela improcedência, apenas peça para juntar. É Já isso. está aqui, já está no Mas voto. aqui está improcedente no voto. Não, pela improcedência, vai pedindo para juntar a representação. Não, mas aí se dá a por improcedência. improcedente. Excelência, é uma questão de Não faz redação. sentido nenhum Eu se posso está ir? improcedente. Excelência. Peça à vista e... Não, Não, eu já resolvo isso aqui. Ele resolve. Eu resolvo. A procedência, eu posso acatar a procedência, mas não vou multar agora. A multa ela advirá posteriormente. Aí tudo bem. Desculpa, senhor Pacificou? presidente. Tá pacificado. Aí tudo bem. Presidente, um minuto, por favor. Porque sempre fui a favor. Por favor. Trata-se de um processo, presidente, louve-se o tribunal, de 2015. Tanto é que o processo é o número 11.930 de 2016. Eu acho que a redação poderia ser assim: acolher parcialmente a representação, fazendo juntar lá a prestação de contas do exercício, que o relator já diz isso, sem a multa, para Não, que mas não venha não o precisa- piso e idem. Não precisa nem fazer referência à multa, porque Perfeito. a multa pode ser dada lá na frente. Se eu Pois é, estou dizendo isso. que é sem a multa agora, Acho- eu posso Tá estar pacificado. Está pacificado. excluindo a multa Vamos- lá na frente. vamos então, agora- Excelência, só para ficar o voto. Sim, excelência, então, por favor. acatando, que seria a representação. Por favor, conselheiro Júlio Pinheiro. Vossa Excelência tem mais alguma coisa para falar? Não, só lhe... Ah, tá. à sua disposição. Eu vou inclusive, a sugestão salomônica do conselheiro José Filho, acatando a representação, no sentido de que realmente descumprir uma requisição do Ministério Público estará passível de multa. E essa multa poderá ser aplicada, deverá ser aplicada por ocasião do julgamento do das julgamento do exercício. Pacificado, E louve-se o tribunal. harmonizado. Passamos agora à pauta da conselheira Iara, dos adiados. Não tem destaque, senhor. Há uma solicitação de vista do conselheiro Mário de Mello, que não se manifestou. Vossa Excelência gostaria de se manifestar em sessão ou está pacificado? Está pacificado, senhor presidente. Então, está aprovado. Prestação de contas do senhor Marco Aurélio de Mendonça, secretário da CEINF, do exercício 2007, onde a conselheira Iara determina o alcance ao secretário da época no valor de R$ 16.304.304,46, julgar irregular a prestação de contas do senhor Marco Aurélio de Mendonça, responsável pela CEINF, exercício 2007, aplicar multa ao senhor Marco Aurélio de Mendonça no valor de R$ 8.768,25. Ela está em harmonia com o órgão técnico e o Ministério Público. Eu estou impedido no próximo processo, como também o auditor Mário José Moraes Costa Filho. Então, passo a presidência ao conselheiro Júlio Pinheiro, que presida por se tratar de um processo da conselheira Iara. De número 1376. Senhor presidente, Apregou, há uma Excelência. sinalização de voto visto do conselheiro Érico sem manifestação. Chegou o impedido. Perfeito. Apregou o processo do 1376, de relatoria da conselheira Iara, em discussão, Pacificado, não? em votação, decidem os membros da grade do Tribunal Pleno nos termos do voto da eminente relatora.
não havendo mais nenhum processo com impedimento de Sua Excelência o presidente, devolvo a presidência dos trabalhos. Passamos à pauta dos ordinários, onde já na pauta do eminente conselheiro Júlio Pinheiro não há destaque, está totalmente aprovado de acordo com o voto condutor de Vossa Excelência. Como também na pauta do conselheiro Josué não há nenhum destaque, está aprovado na plenitude do voto de Vossa Excelência. Passamos à pauta da conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, nossa querida vice-presidente, onde há um embargo no processo de número 1964-2015, onde versam os autos, embargo de declaração e representação com pedido de medida cautelar interposto pela Prodimagem contra a Fundação Hospital Adriano Jorge, requerendo suspensão do certame licitatório referente ao pregão eletrônico 435. Por se tratar de um embargo, passo a palavra ao representante do parquê, procurador Carlos Alberto. Excelência, a visão do Ministério Público é que realmente houve omissão. Né? O embargante tinha razão, né? Então, a posição do Ministério Público é para conhecer do embargo e dar provimento para alterar a decisão, ou seja, acompanhar o relator. O voto é conhecer os presentes embargos de declaração para, no mérito, dar-lhe provimento no sentido de alterar o item 6.1 da decisão 260 de 2016 para alocar que a presente representação deve ser apensada à prestação de contas da Fundação Adriano Jorge, exercício 2015. Então, está em harmonia parquê e a eminente relatora. A pauta do eminente conselheiro Mário Manuel Coelho de Mello não possui nenhuma manifestação por parte do colegiado, está totalmente aprovada, como também a pauta do conselheiro convocado Mário... A pauta do conselheiro convocado Mário de Moraes Costa Filho está totalmente aprovada, sem nenhuma manifestação do colegiado, exceto o processo de número 4.678/2015, onde há vistas concedidas ao procurador Carlos Alberto. Que, na realidade, é na pauta de auditor, onde havia, inclusive, meu impedimento. No mais, senhores, a nossa pauta administrativa, que há 2 processos, dos quais não há nenhuma manifestação do colegiado, que são solicitação de férias, entendo eu que está aprovada, se não houver nenhuma manifestação dos senhores. Gostaria de agradecer a atenção e gentileza de todos os presentes. Mais uma vez, a harmonia da nossa sessão. Está encerrada a sessão. Faz juiz ao Pinheiro.